Em Rio Preto, especialistas estão reunidos para discutir avanços sobre a toxoplasmose, conhecida como doença do gato. Uma pesquisa da FAMERP apontou que 48% dos moradores da região de Rio Preto têm anticorpos para a toxoplasmose. 95% dessas pessoas nunca desenvolveram a doença, o que significa que a infecção está mais presente, muitas vezes de forma silenciosa do que a gente até imagina, viu? Marcos Almeida, eu já vou chamar ele aqui e primeira coisa, explica esses números, decifra esses números para a gente e depois fala um pouquinho sobre os perigos, então, dessa doença. Marquinhos. Olha, Mel, será realizado de hoje até quarta-feira um simpósio com vários especialistas nacionais e internacionais que discutirão sobre essa questão da doença da toxoplasmose, que é uma doença onde o parasita é encontrado muito nas fezes de gatos e até mesmo em alimentos contaminados. Ao meu lado está o professor e doutor da FAMERP, o doutor Luiz Carlos de Matos, que vai falar um pouquinho melhor sobre esses dados da pesquisa. Boa tarde. E, primeiramente, são dados bem importantes, né? 48% das pessoas têm a questão do gene da doença, mas 95% nunca tiveram contato, né? Quer dizer, então, que a nossa população aqui da região de Rio Preto está salva dessa doença, digamos assim? Não absolutamente. Nós encontramos cerca de 48% das pessoas avaliadas que possuem anticorpos contra esse parasita. Isso é muito bom, porque isso indica que essas pessoas entraram em contato com o parasita, a grande maioria não adoeceu, tá? E o fato de terem anticorpos nos mostra um cenário bastante animador, que nós concluímos que elas têm uma relativa proteção contra esse parasita. O outro cenário que nós destacamos como resultado desse estudo é que as pessoas que ainda não possuem anticorpos contra esse parasita, elas são suscetíveis. Portanto, essas pessoas precisam tomar bastante cuidado, principalmente no uso, evitar água, alimentos, verduras, frutas contaminados, evitar a ingestão de carne crua ou mal passada, porque é uma das fontes de transmissão da toxoplasmose também. E principalmente mulheres que estão em idade gestacional, principalmente as gestantes, tomarem bastante cuidado, manterem-se atentas durante todo o período da gestação, porque há eminentemente o risco de infecção e de transmissão para o feto. E numa dessa, a gente acaba se encontrando com muitos tabus na sociedade como um todo em relação aos gatinhos. Esses dados fazem com que as pessoas não acreditem tanto nessa questão que não pode ter gato em casa por conta dessa doença, certo? Bem, o gato não é o vilão da história. O gato, ele faz parte do ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Ele é considerado um hospedeiro definitivo, tá? Enquanto os outros animais de sangue quente, os outros vertebrados, incluindo o ser humano, são considerados hospedeiros intermediários. Então, a gente não deve sacrificar o gato por essa questão. O que nós temos é que tomar cuidado, medidas de proteção para evitar a infecção. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação e pelas informações. E mais uma vez a gente ressalta, então, que o Noroeste Paulista, ele está não só tendo grande renome, até mesmo aqui na nossa região, a nível nacional, mas também internacional, por conta da participação desses especialistas aqui da nossa cidade em simpósios como esse, para que a gente consiga ter cada vez mais ciência dessa doença que tanto atinge a sociedade. Marquinhos, aproveitando a presença do especialista, qual é a prevenção? Como fazer aí para evitar essa doença? Vamos ressaltar novamente a questão das prevenções, doutor, por favor, aqueles que estão nos acompanhando através do jornal Tega Mais Notícias. Bom, é importante que as pessoas atentem-se para não consumir água, cuidado com água, legumes e verduras contaminados, evitar a ingestão de carne crua ou mal passada e, principalmente, mulheres grávidas que tenham gato em casa não precisam se livrar do animal. Basta não manipular a caixa de areia, porque nem sempre nós sabemos, apenas olhando para o animal, se ele está ou não infectado. Como o gato elimina as formas infectantes do Toxoplasma gondii pelas fezes, a manipulação dessa areia e o contato com as fezes do gato pode ser digamos assim, aumenta o risco de infecção. Perfeito, doutor. Serve, então, um alerta para todos. O gato não é o grande vilão da história. Marquinhos, muito obrigada, viu, pelas suas informações.